E se eu dissesse que apenas um homem foi capaz de levar foguetes para o espaço, criar carros que andam sozinho e até mesmo criar um chip para o cérebro humano que está sendo desenvolvido agora? Esse é Elon Musk, o criador da Tesla, o criador da Neuralink e o criador da SpaceX. Esse cara que atualmente com 50 anos de idade tem um patrimônio líquido de 180 bilhões de dólares acumulado. Nesse vídeo eu vou contar a história dele, desse gênio empresário gigantesco e o Tony Stark da vida real. Só por favor, não se esquece, se você gostar do vídeo, deixa o seu like, comenta aí o que você achou dele e se inscreve, por favor. Me ajuda a bater minha meta de 1000 inscritos para eu, por favor, conseguir alcançar a monetização do canal. Então é isso, bora pro vídeo. Que nascido na África do Sul, desde cedo, quando era criança, ele gostava bastante dessas coisas de computador, sabe? De tecnologia. Então, aos seus 12 anos, ele criou um jogo que acabou dando certo. E uma revista lá da região se interessou pelo jogo por ter sido criado por uma criança. E acabaram comprando o jogo por $500. Na época não era muito, mas para uma criança que não tinha nada, aquilo era extremamente bom. E foi bem nessa época que Elon Musk começou a ter uma visão diferente sobre o dinheiro, podemos dizer assim, né? Elon Musk percebeu que tudo que ele faz na vida pode ter uma consequência muito boa. Partindo para outro assunto, Elon Musk também nunca gostou muito de seu continente, a África, dos países da região. Então, desde cedo procurou formas para ele sair de lá e procurar outro país que fosse melhor. Na época, o melhor país era os Estados Unidos, então, quando deu a oportunidade, ele foi para lá. E quando ele foi para os Estados Unidos, ele viveu os anos mais difíceis da vida dele. Pois ele não tinha dinheiro, todo o dinheiro que ele tinha levado para os Estados Unidos, ele investiu numa faculdade, que ele também largou um tempo depois. E é isso, ele não tinha nada, ele apenas o que ele conseguiu foi alugar um apartamentozinho lá que tinha um sofá e uma mesa, que ele colocou um computadorzinho lá e foi a partir de lá que tudo começou. Ele e seu irmão criaram uma empresa chamada Zip2, que era basicamente um mapa, tipo o Google Maps, sabe? É bem parecido com o que o Google Maps faz hoje em dia. Basicamente, o que você ia fazer? Você entra lá, ia ter, sei lá, alguma empresa dentro do mapa e você podia redirecionar o trajeto para você chegar até aquela empresa ou até aquele local, sabe? Deu pra entender? Era um mapa, era um Google Maps. E deu certo. Um ano depois, mais ou menos, um investidor local investiu $3 milhões na empresa. Isso fez com que eles fizessem muitas parcerias, aparecessem no jornal local e mais um ano depois eles venderam a empresa por $100 e poucos milhões. Assim, Elon Musk, aos seus 28 anos de idade, já era multimilionário. Porém, Elon Musk sempre teve um pensamento de mudar o mundo, de deixar o mundo melhor, podemos dizer assim. Ele sempre queria revolucionar, ele queria impactar o mundo com alguma coisa que ele criasse. Ele queria que o nome dele fosse bastante conhecido. Na época, ele conseguiu uns $30 milhões no bolso dele, que é uma ótima grana, mas para ele aquilo tudo era apenas o começo. Alguns anos depois, ele percebeu uma deficiência nos bancos locais. Naquela época, a internet estava meio que começando a se popularizar. Porém, os bancos não estavam dando a mínima para isso. Geralmente, a pessoa da época lá tinha que, se quisesse sacar algum dinheiro, por exemplo, tinha que ir lá no banco local, ficar umas 3 horas na fila para poder sacar o dinheiro e depois ir embora. Elon Musk, notando isso e com sua cabeça de gênio focada bastante na internet, ele resolveu literalmente criar um banco que você pode fazer tudo pela internet. E assim foi que surgiu o PayPal, meus amigos. Eu acho que você já ouviu falar do PayPal, né? Elon Musk é o criador dele. E como vocês já sabem, o PayPal deu super certo. Recebeu investimentos, apareceu em tudo quanto era lugar, todo mundo estava acessando o PayPal. Porém, ele tinha um concorrente. O concorrente tinha basicamente a mesma ideia
de fazer um banco, só que pela internet. Os dois brigaram tanto e torraram tanto dinheiro para cada um superar um ao outro, que as duas empresas chegaram à falência. Isso foi tão grave que até os investidores das próprias empresas estavam forçando os dois concorrentes a se juntarem. E acabou que foi isso que aconteceu. Os dois se juntaram e fizeram a PayPal crescer. E alguns anos depois, meus amigos, a PayPal foi vendida por mais de $1 bilhão. É claro que esse dinheiro foi dividido por muitas pessoas, mas o salário que o PayPal trouxe pro Elon Musk foi basicamente de mais de $200 milhões. O cara já era muito rico. E uns anos depois, curtindo a sua vida lá com seus milhões, ele se viu insatisfeito, podemos dizer assim. Como eu disse pra vocês, ele sempre teve um olhar ambicioso, querendo sempre impactar o mundo de alguma forma. E ele sentiu que o PayPal ainda não foi capaz de fazer isso. Então ele pegou seus 200 milhões e foi investir em alguma coisa que desse mais dinheiro. Em 2002, basicamente, foi criada a SpaceX. E essa empresa, sim, foi focada bastante em questões ambientais. Não ambientais, mas em questão de avanço da humanidade. A SpaceX é basicamente uma das maiores empresas de foguetes que são levados ao espaço hoje em dia. É tipo a NASA. E o intuito dessa empresa, quando foi criada, basicamente era povoar Marte. Elon Musk imaginava que algum dia o mundo poderia ter algum risco muito grande, tipo um meteoro, e a gente tivesse uma opção de escape, né? Mas foi aí, meus amigos, que ele passou por um dos anos mais terríveis da vida dele também. Porque ele não tinha nenhum conhecimento de foguetes, não tinha nenhum conhecimento sobre nada daquela área. E ele acabou gastando muito dinheiro, ele acabou investindo muito dinheiro naquilo, e a maioria dos testes dos foguetes deram errados. Como vocês podem aí ver no vídeo, que vai passar rapidinho. And to see them casting stones in your direction. It's difficult. When you had that third failure in a row, did you think, I need to pack this in? Never. Why not? I don't ever give up. Ele quase desistiu. Ele acabou investindo os $200 milhões dele para toda aquela empresa e ela acabou dando muito errado. Mas nos últimos centavinhos ali que ele investiu, que era o último teste, inclusive era literalmente o último teste, se aquele teste desse errado, eles iam parar. O Elon Musk ia estar pobre e nunca mais ia fazer isso. E bem no último teste, a sorte veio pro Elon. O teste foi uma perfeição, mas uma perfeição magnífica. Foi um dos melhores testes efetuados na história da humanidade em questão de foguetes que vão para o espaço. E essa empresa cresceu muito. Hoje em dia, ela é praticamente a NASA, só que um pouco mais diminuída. Ela leva foguetes para o espaço todos os dias. Inclusive, o Elon tem um plano aí de internet para todos os lugares do mundo, remotos, né? Inclusive, o sonho dele é poder dar essa internet toda de graça. Então, ele já levou mais de 1.000 satélites para órbita para esse plano aí das internets. E foi aí, meus amigos, que ele ganhou seus bilhões, mas realmente muito dinheiro. Hoje, a SpaceX vale mais de $100 bilhões. E foi daí pra frente que foi só sucesso, meus amigos. O cara começou a investir em muita coisa, mas muita coisa mesmo.
em várias ONGs aí para realmente ajudar a humanidade. Mas calma que os atos extraordinários de Elon Musk ainda não terminaram por aí. Alguns anos após ainda, sim, a história dele é longa, ele criou a Tesla. A Tesla que hoje é uma das empresas de carros mais famosas do mundo. Que são basicamente uma série de carros elétricos que andam sozinhos. Sim, exatamente isso. Os carros não precisam de motorista, eles literalmente se movem sozinhos. É aquela básica história clichê, né? Ele investiu boa parte do dinheiro, a empresa quase deu errado, mas no final de tudo ela deu certo e hoje faz muito sucesso. O que eu acho mais da hora na história de Elon Musk, e o que eu queria trazer pra cá, é que esse cara realmente tá muito perto de revolucionar o mundo. Uns anos após da Tesla, que já foi, a Tesla, por exemplo, foi uma tentativa de revolucionar o mundo. Que é uma tentativa de revolucionar o mundo e tá revolucionando o mundo. Basicamente, os carros soltam muita poluição no ar, então isso prejudica o meio ambiente. E os carros elétricos, meus amigos, não são movidos por gasolina, são apenas por bateria, então é muito melhor. Atualmente os carros são bem carinhos, mas ele fala que o plano dele é tornar esses carros populares, né, com preços mais baixos e para o mundo inteiro. Além disso, ele criou muitas empresas focadas em inteligência artificial. Como, por exemplo, que eu citei no início do vídeo, a Neuralink. Neuralink é basicamente uma empresa que está criando chips para o cérebro humano. Exatamente, você não ouviu errado, chips para o cérebro humano. Ele não só quer melhorar a eficiência do ser humano, mas como ele também quer resolver deficiências, sabe? Por exemplo, alguém perdeu o controle das pernas no acidente. Aquele chip vai ajudar ela a poder controlar as pernas de novo. É claro que isso ainda está muito fresco, isso daí ainda está muito jovem, tá muito mais na cabeça ainda, tá muito mais na imaginação ainda, mas ele fala que daqui uns 10 ou 20 anos ele quer aplicar tudo isso. E vamos torcer para que dê certo, né? Atualmente o cara é bilionário, claro, se esforçou muito aí, como vocês puderam ver, fez várias empresas, tem o foco sempre de ajudar o mundo. E ele tá com 50 anos apenas. Provavelmente vai fazer ainda muita coisa, porque esse cara não desiste. Never. Why not? I don't ever give up. Eu realmente torço para que todas essas invenções dele deem certo, porque esse cara, desde quando ele era menor, ele sempre teve o intuito sempre de melhorar a humanidade. E eu acho que esse cara vai acabar alcançando, hein? Porque o cara é realmente muito gênio, o cara é muito inteligente, tanto de cérebro mesmo, tanto quanto de empreendedorismo, né? O cara é bilionário e ele sempre incentiva as pessoas a seguir o mesmo caminho que ele seguiu. Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, se você viu até aqui, já deixa seu like, se inscreve, por favor. Compartilha pra quem você acha que vai gostar desse conteúdo. E é isso, é basicamente isso. Comentem aí mais histórias de pessoas legais para eu fazer a biografia delas.